Meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Antes de falar sobre o tema desta noite, gostaria de relembrá-los do título que a dona Silvia recebeu na Câmara Municipal e que a doutora Raquel recebeu em nome da dona Antonieta. Que festa abençoada, que festa maravilhosa. Foi um momento ímpar. E eu gostaria de relembrar para quem foi, estar na memória, para quem não foi, dizer que foi um momento extremamente importante, onde nós tivemos a oportunidade de ver o quanto essas duas mulheres, claro, com toda a equipe que sempre trabalhou junto, o quanto essas mulheres nos servem de exemplo, de modelo, e o quanto ainda estamos distantes delas. Mas temos aí toda a equipe de trabalhadoras, de trabalhadores, que estão à frente desse trabalho. Em um determinado momento da história da vida de Jesus, quando ele foi levado ao palácio para ser julgado, ele estava diante de Pilatos, e Pilatos perguntou a ele: "Tu és rei?" E Jesus respondeu: "Meu reino não é deste mundo." Aliás, ele disse: "És o rei dos judeus?" E ele disse: "Não sou o rei. Não sou o rei dos judeus. Se eu fosse rei dos judeus, eu não estaria aqui sendo julgado. Eles não teriam me entregue." E aí sim Pilatos perguntou: "Tu és rei?" E aí ele disse: "Meu reino não é deste mundo." Essa passagem do Evangelho é bastante interessante e ela nos suscita algumas reflexões profundas e às vezes difíceis de serem consideradas, uma vez que são extremamente complexas. Mas Kardec nos deu diversas dicas para compreender cada uma delas. Os senhores sabiam que por 38 vezes no Evangelho são ditas as palavras reino de Deus, ou reino de justiça, ou reino do Pai? O reino, o termo reino, é passado no decorrer do Evangelho de maneira extremamente meticulosa. Vamos ver algumas para tentarmos compreender o que é que Jesus quis dizer com essa frase: "Meu reino não é deste mundo." Que reino seria esse? Será que esse reino é um lugar circunscrito? Será que é uma mensagem? Um estado de espírito? Um reinado no sentido terreno, de território, onde estamos? Que pistas Jesus nos dá deste reino de Deus? Quem entra e quem não entra no reino? Dentro dessas 38 pistas, nós poderíamos perguntar: por que é que Jesus, tendo falado 38 vezes sobre esse reino, não parou em uma delas, pelo menos, para dizer: "Olá, judeus, eu sou o rei, sou o filho de Deus, e venho apresentar para vocês o reino dos céus, que é a vida futura, que é o plano espiritual. Vocês sairão daqui quando desencarnarem e viverão lá. E lá vocês serão o que são aqui em espírito." Por que será que Jesus não disse isso? Bom, há várias interpretações. Uma delas é que o nível das pessoas daquela época não era elevado bastante para compreender. Mas Jesus percorre todos os seus ensinamentos, dando pistas de como seria esse reino dos céus, essa vida futura, esse lugar para onde vamos. Vejamos então. Antes que Jesus começasse o seu ministério, João Batista já anuncia esse espaço de tempo e diz assim: "Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo." Então, na verdade, os judeus daquela época, ouvindo essa frase de João Batista, pensaram: bem, então o Messias está chegando, o reino já está vindo,
nós nos livraremos em breve do reinado de Roma, do poderio romano sobre nós. Provavelmente pensaram assim. Então esse reino, anunciado por João Batista, seria um novo reinado que traria de volta o poder dos judeus sobre suas terras, sobre suas leis. Bom, mas não foi isso que aconteceu. Jesus, logo no início de suas orientações, sendo tentado, como o próprio texto diz, por Satanás, se coloca numa situação de fragilidade inicial, onde esse espírito, extremamente negativo, oferece a ele um reino terreno, onde ele poderia ter poder, riquezas. E Jesus, claro, ciente de que não era esse o reino mais importante, aquele a quem devemos todos buscar, deixou bem claro que não tinha interesse nenhum nesse reino. Aliás, se ele o quisesse, ele já o teria tido. E aí Jesus fala para que ele se retire, porque adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele prestará culto. Aí ele já dá uma dica de como se livrar das influências negativas de um reino oposto para alcançar um reino verdadeiro, um reino ideal. Vejamos então. Livrando-se então dessas influências negativas, Jesus já nos coloca no caminho para alcançar esse reino de vida futura, esse reino verdadeiramente espiritual. A primeira passagem intrigante nos surge logo do início em Nicodemos, quando Jesus tinha feito apenas um sinal, que foi a multiplicação, a transformação de água em vinho. Isso foi em uma festa e a fama de Jesus já correu. Nicodemos então pergunta para Jesus: mas então, Jesus, o que nós vamos fazer? Sabemos que és um mestre enviado por Deus, por que ninguém seria capaz de fazer o sinal que tu fazes? Então, como é que nós alcançamos esse reino dos céus? E aí Jesus disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Nascer da água, nascer do Espírito. Evidente que Kardec já nos orientou, os Espíritos já nos deram essa orientação, e nós já sabemos que é o renascer do Espírito. Quanto a essa passagem, nós já temos uma visão bastante clara. Então, se livrar, vamos seguindo o raciocínio, se livrar das influências de um reino terreno, de poder, sabendo lidar com ele, e sabendo que alcançar o reino dos céus, talvez seja através de um novo renascimento, ou de uma nova encarnação, ou através de um renascer interior. Até aí vamos lá. Outra passagem sobre o reino de Deus, quando Jesus anuncia aquilo que ele chama de boa nova, né? As multidões o procuravam e ele disse assim: é necessário que eu vá também a outras cidades anunciar a boa nova do reino de Deus, pois é para isso que eu fui enviado. Então Jesus nesse momento deixa bem claro que foi por isso que ele veio à Terra, para trazer essa mensagem de como era esse reino, de como conquistar esse espaço, esse local, circunscrito ou não, mas de como fazer com que esse reino do céu seja alcançado. E isso é citado tanto por Marcos quanto por Lucas. Reino dos céus para Jesus também era uma mistura de curar tanto o físico quanto o espírito e ensinar, ou seja, através da manutenção da ordem física e na busca de conhecimentos. Outra passagem então de Jesus, ele percorria a Galileia, dizendo: arrependei-vos, o tempo completou-se e o reino dos céus está próximo. Olhem só, próximo. Esse termo próximo, e aí ele diz: arrependei-vos e crede na boa nova. Esse termo próximo, ele aparece várias vezes, dando uma dupla sensação para quem o ouvia naquela época. Será que esse reino está próximo como uma situação que vai mudar? Ou ele está próximo geograficamente? Ou ele está próximo dentro de nós? Ou ele está próximo como nós temos a noção de nosso lar, que está aqui bem próximo, como uma colônia espiritual?
Jesus não deixa claro essa passagem. Mas vejamos se ele nos dá outras pistas dessa proximidade. De quem é o reino, então? Dentro das bem-aventuranças, uma importantíssima que ele coloca é: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem, ser perseguido por causa da justiça naquele período era algo extremamente comum e simples em função do poderio romano. Mas hoje também, ao se buscar justiça, se estamos corretos, nós tentamos estabelecer um espaço jurídico, ou social, ou econômico, ou cultural, onde viver em justiça é viver de acordo com a lei, conforme já foi dito pela nossa irmã. Então, o reino é daquele que busca justiça. Como é que se faz para ser classificado, então, para entrar nesse reino conforme as orientações de Jesus? Há uma classificação, uma peneira? Jesus deixa bem claro: aquele que os praticar e os ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Quem andar de acordo com a lei. Evidentemente, as leis morais, a lei de justiça, de amor, de caridade, de lei de proteção, de conservação, e dentro das leis humanas também, que por vezes são limitadas, conforme nós já vimos. Como atrair esse reino para mais perto de nós? Dentro do Pai Nosso, Jesus fala novamente sobre o reino e diz: venha a nós o teu reino. Ou seja, dentro da oração principal de Jesus, ele faz com que, nesse ato de se religar com o Criador, a gente peça para que o reino se aproxime de nós. Mas às vezes o que a gente tem feito é arrastar não o reino, é arrastar o futuro para o presente. Quando uma adolescente, por exemplo, de 14 anos, fica grávida antes da hora, ou um adolescente de 17 engravida uma menina de 14, ele está arrastando o futuro, ele está fazendo antes da hora. Qualquer antecipação, qualquer vivência de situação que deveria acontecer no futuro e que nós arrastamos para o presente, nós estamos tentando puxar um reino que não é para agora, que não é para a hora certa. Dentro desse reino. Mas Jesus também deixa claro que é preciso ter coragem para receber esse reino. E diz assim: olha, não tenhais medo, pequeno rebanho. É do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Quer dizer, esse reino não é algo que está longe, distante, impossível, inviável. Não. Deus quer que a gente tenha esse reino. Esse reino no sentido de vida futura, de vida espiritual. Ele só não quer que nós acessemos esse reino antes da hora, como, por exemplo, por meio do suicídio, direto ou indireto. Às vezes nos feriados, aí eu acabo tocando nesse assunto, nos feriados, as pessoas que durante a semana, em dias normais de trabalho, vivem quase um reino dos céus, né? Em ordem, disciplina, trabalho e estudo, quando acontece um feriado, a pessoa viaja e volta à infância. Faz tudo que não deveria fazer. Bebe, coloca o carro a 120 por hora, às vezes adultera. É aí que, às vezes, como eu falei da última vez, a questão da coerência, né? Tem que manter a coerência. Aquilo que você é durante a semana, você precisa ser no decorrer do final de semana também. Por isso que, às vezes, os hospitais de urgência ficam aí lotados de pessoas acidentadas. Porque a pessoa se transforma em outra. Então, por isso que, às vezes, é melhor aguardar o feriado e visitar a vovó, a tia, que não visita há tanto tempo, a mãe e o pai, né? Muito bem. A sequência da busca do reino. Nessa passagem, Jesus diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Somos classificados, então, para entrar no reino dos céus. Ele nos deixa a dica de como a gente faz para acessá-lo, ou seja, buscando ele primeiro, antes de buscar o outro reino. Ou seja, um reino de justiça, de paz, de harmonia, de trabalho no bem, de amor ao próximo, conforme veremos a seguir. Mas ele deixa bem claro também que não é qualquer um que entra nesse reino.
Precisa de esforço. Às vezes é necessário entrar pela porta estreita, pela mais difícil, pela mais concorrida, pela mais trabalhosa, aquela que exige estudo, preparo. Passar em um concurso, às vezes, exige estudo, preparo, sacrifício. Entrega um pouco das horas de lazer, das horas de TV, de cinema. Muita oração. Então, isso é porta estreita às vezes. A porta estreita da disciplina, da coragem, da humildade, do fazer correto para fazer uma vez só. E é lá que estão Abraão. Fazer a vontade de Deus também é entrar no reino. Né? E ele diz, aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse entra. Qual é a vontade de Deus? Deus está mais preocupado em doar do que em receber, não é isso? Deus nos cobra muito pouco, mas Ele nos dá sempre, nos doa sempre. Fazer a vontade de Deus é seguir os seus mandamentos, seguir aquilo que Ele nos deixou escrito. Todos eles. Quem seria então o menorzinho nesse reino dos céus, conforme deixou Jesus? Quando ele fala de João Batista, ele diz assim, o menorzinho no reino de Deus é maior do que João Batista. É como se João Batista não estivesse no reino dos céus. Ou se esses reinos fossem classificados em diversas categorias. E nesse reino que Jesus está nos prometendo, João Batista é o menorzinho. Imaginemos nós, então. E às vezes até ele fala dessa parte do reino um pouco violenta, né? É uma parte um pouco controversa aqui, que exige um pouco mais de estudo. Exige investimento entrar no reino dos céus. E aí ele cita várias parábolas, como por exemplo, um sujeito que encontra um tesouro em um campo, e aí ele vende tudo, compra aquele campo para ficar com aquele tesouro. Ou seja, investir tempo, ação, oração, pensamento, canalização das energias para ter esse reino. O reino dos céus não cai do céu. Outra passagem também que exige investimento, semelhante a um mercador que tenta encontrar uma pérola, vai, vende, compra aquela pérola maior. Pérola no sentido de valor. Porque senão nós seríamos os materialistas do céu. Temos os materialistas da terra e os materialistas do céu. O materialista do céu é aquele que lê às vezes nas escrituras sagradas que no céu as ruas são de ouro, os bancos são de diamantes, há um tesouro. Aí ele fala, não é para lá que eu quero ir. Ué, mas então não tem diferença nenhuma da ambição aqui na terra de ter ouro, pedras preciosas. Felizmente, nós já sabemos que aquilo que nós plasmamos para o plano espiritual é aquilo que se nos oferece. Aquilo que plasmamos verdadeiramente. Porque às vezes nós pensamos que vamos encontrar lá um campo verdejante e pode não ser, né? Eu mesmo já estou planejando para daqui a uns 100 anos, assim, campo verdejante, de paz. De preferência com todos os familiares. Não, mas aí já começa... Não, deixa para ir depois. Muito bem. O reino dos céus também é seletivo. Jesus nos dá essa passagem. Vocês viram que a gente não pode desejar os familiares no reino dos céus? Depois do desencarne? Chama a atenção para esse detalhe, porque às vezes nós plasmamos um reino do céu como um local de extrema paz e perfeição. E é evidente que dentro do nosso nível, nós temos que compreender que a nossa vida espiritual, ela simplesmente continua do lado de lá. E às vezes pode ser motivo de sofrimento se nós deixamos e nos apegamos demais às pessoas que deixamos aqui. É isso que eu quis dizer. O reino também é seletivo, é semelhante a uma rede lançada ao mar, onde se separam os peixes, peixe bom para lá, peixe não tão bom para cá, não é? Exige purificação, ou seja, para pregar o reino, Jesus enviou os 12, dando-lhes algumas instruções, para que eles dissessem, está próximo o reino dos céus.
o próximo de novo. Ele envia os discípulos para pregar nas regiões próximas, dizendo: o reino está próximo. É evidente que eles compreendiam o próximo da forma como eles entendiam, não é? E disse para Pedro: tens a chave do reino dos céus. É aqui que às vezes Jesus deixa o reino dos céus como um local circunscrito, como um portão, como uma entrada, como um local onde você tem acesso, dependendo do tipo de vida que você levou. E deixa bem claro que a humildade é um critério de classificação desse reino, para entrar nesse reino. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Ser o primeiro, estávamos falando isso recentemente, ser o primeiro a pedir desculpas. Eu quero ser o primeiro em tudo. Vou ser o primeiro a pedir perdão. Vou ser o primeiro a pedir licença. Vou ser o primeiro a ceder. Vou ser o primeiro a pedir desculpas. Vou ser o primeiro a dar aquele telefonema para refazer alguma amizade que ficou desajustada. O primeiro. E aí seria a parte importante. Os aptos ao reino dos céus. Será que nós estamos? Jesus nos dá vários exemplos. Como esse, por exemplo, quando ele começa a chamar alguns e a outros não. Esse fariseu, por exemplo, esse escriba, se aproxima: mestre, eu quero segui-lo. Ele diz: olha, a raposa tem o seu covil, a ave do céu tem seu ninho. Mas o filho, ou seja, disse um não discreto para esse escriba. Já o outro, ele diz: segue-me. Aí ele diz: deixa eu enterrar meu pai primeiro. Mas ele fala: bem, então, deixa os mortos enterrar seus mortos. Vai anunciar o reino de Deus. Jesus forçou um pouquinho para que esse seguisse, porque esse tinha condições. Ter visão de futuro também é estar apto ao reino de Deus. Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu despedir os que estão em minha casa. E aí Jesus chama a atenção dizendo: todo aquele que tendo posto a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Felizmente, quando nós reencarnamos, nós esquecemos do passado, esquecemos a vida que nós tivemos anteriormente, todos os detalhes, positivos ou negativos, mas guardamos no perispírito a noção de experiência que nós tivemos. E Jesus quase se aproxima desse momento quando diz: não olhe para trás. E aí os espíritos nos esclarecem a esse respeito, porque não temos essa memória. Saber enxergar essa proximidade, olha aí mais uma vez. Só que dessa vez, quando Jesus usa o termo próximo, ele diz: o reino de Deus está próximo de vós. E ele quase nos dá a dica: olha aí, o reino está aí, pertinho, mais perto do que você imagina. Basta entendê-lo, tocá-lo e fazer parte dele. Quem fecha o reino? Jesus também nos alertou sobre hipócritas, fariseus, escribas, que impedem com que as pessoas tenham acesso a esse reino através de limitações ou de interpretações errôneas da literatura. Deve ser cultivado também esse reino. É semelhante a um grão de mostarda e ele vem com vários grãos. Como a semente, que é pequena e cresce, ao fermento, que faz a massa crescer, ou seja, ele deve ser cultivado, trabalhado. Lança a semente na terra e ela cresce como que sem ele saber como. Enfim, nós temos que plantar esse reino dentro de nós. Ao homem que semeou boa semente, e aí ele vai deixando várias passagens para fazer-nos entender que esse reino ele está próximo de nós e ele precisa ser plantado, cultivado, investido e alertado o tempo todo para que ele passe a existir. Olha a dica. Mas afinal, onde é que está esse reino? Dentro de vós. E para recebê-lo, nós temos que recebê-lo como uma criança. Ingênua? Não. Com pureza e receptividade, como algo novo, que pode nos ser bastante útil. Ele
dá uma dica até interessante e diz que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. O rico aqui, no sentido daquele que confia nas riquezas, como há casos relatados no Evangelho segundo o Espiritismo, da mulher que encomendou várias missas e chegou lá e não teve a receptividade que deveria ter. Esse confiar nas riquezas, às vezes, nos faz ter uma vida regrada desnecessariamente. Como, por exemplo, se um economista chegar para você e disser assim, se você tiver 20 anos de idade, olha, vai juntando que quando você tiver 60, você tem 1 milhão na sua conta. Aí você vai poder fazer tudo que você quiser. Viajar para as Bahamas, para Cancún, passear, visitar a Europa. Com 60 anos. 60 anos, ótimo. Perfeito para você fazer isso. Eu espero poder fazer isso. Mas o que você vai fazer dos 20 até os 60? Vai viver na necessidade, juntando esse dinheiro para isso? Não é uma vida inteligente. O ideal, se é que existe o ideal é você viver o reino dos céus a cada dia, em paz. Às vezes há pessoas que deixam de ter uma vida decente para investir em terra, em uma chacrinha. Investir em terra é praticar o verbo enterrar. Eu só digo isso porque eu sou de família de fazendeiros. Não, nada contra. Acho que eu mexi com gente aqui que tem terra, né? Os chácaras, fazendas, onde se tem uma paz, uma tranquilidade. Mas é porque eu tinha um tio que ele gastava R$1.000 com a vaca e não gastava 100 com a esposa. Eu dizia para ela, se a senhora não gastar, ele vai gastar tudo com as vacas. Com a vaca, de verdade. Era, cada vacina. Aí ele dizia que a vaca dá lucro, né? Mas a mulher também dá lucro, né? Já viram quanto está caro o restaurante? Mulher cozinhar em casa está ficando mais em conta. Segundo meu esposo ali. Está ali. Eu nem sou tão boa de cozinha. Então a gente não pode ficar apostando na riqueza material lá da frente. E aí? E o hoje? E o dia a dia? Né? Temos que ter previdência sim, mas também ter um pouco de equilíbrio, um pouco de qualidade de vida. Entra no reino dos céus quem é chamado de escolhido. Olha só. Aí complica, né? Muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Ser chamado. Há uns 8 anos eu estava sentada numa dessas cadeiras aqui. Terminou uma palestra, Dona Antonieta passou por mim e falou, Brotinho, já ouviu muito, está na hora de falar, hein? Então, vai estudar. Dona Antonieta. Então, às vezes nós recebemos, ouvimos e não contribuímos, não colaboramos. Às vezes temos 2, 3 tardes livres e não vamos ajudar em uma obra. Às vezes somos chamados. Mas será que somos escolhidos? Para isso a gente tem que fazer um esforço. E, olha de novo, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, Jesus insistindo. E também, para alcançar esse reino dos céus, às vezes você tem muitos sentimentos de culpa, mas precisa se arrepender. Não basta somente o arrependimento, a gente já sabe, é preciso trabalho. Mas também nós precisamos do arrependimento. Olha aí, Jesus também falou da inteligência, ou inteligente. Qual o maior mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Entender o reino dos céus também ajuda a entrar nele, ajuda a viver nele. Olha aí, não estás longe do reino de Deus. Jesus disse isso, e vendo que ele havia respondido com inteligência, né, esse indivíduo que havia falado, disse... Não estás longe do reino dos céus, mas não disse que ele estava lá dentro. E ele diz assim, como é que eu sei que eu já estou dentro do reino dos céus? Ele usou o exemplo da figueira e diz assim,
Quando as suas folhas começam a brotar, quando vides acontecer todas essas coisas, sabeis que o reino dos céus está bem pertinho, bem próximo. Quando a gente já começa a produzir espiritualmente. Quando a gente deixa só de receber e passa a frutificar, a ajudar, a colaborar, a compreender, a aumentar o nosso círculo de produção, tanto material, espiritual, como de auxílio às pessoas. E isso é positivo. E ele nos chama a atenção também para a vigilância com a parábola das 10 virgens, que não levaram azeite, levaram a lamparina. 5 levaram a lamparina e o azeite. As outras 5 só levaram a lamparina, não levaram o azeite. Não adianta ir para o reino dos céus levando o entendimento se você não leva junto a sua prática, coerentemente. Aquilo que você fala, você pratica? Aquilo que você é de manhã, você é à tarde, é à noite? A forma como você é no ambiente de trabalho, você é em casa também? A forma gentil e educada que você é aqui, você é também com seus familiares? Então não basta levar a luz, tem que levar o azeite, a reserva, a prática, a solidez, a raiz. E onde o reino não está neste mundo? Que é quando Jesus diz, lá naquela passagem que eu comecei, meu reino não é deste mundo. É a primeira vez que Jesus usa um termo já na crucificação, em vez de usar reino dos céus, Jesus estava lá na cruz com 2 ladrões. Um xingava, dizia, olha, já que o Senhor é o rei mesmo dos céus, filho de Deus, então liberta a nós todos. Jesus não deu conversa para ele. O outro disse assim, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres ou quando entrares no teu reino. Aí Jesus diz, olha, é verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ele usa o termo paraíso, já como um lugar esperado, um lugar de bênçãos, de alegrias. Vocês vejam que Jesus usa ora reino dos céus, reino de meu Pai, reino de Deus, paraíso, sempre no mesmo sentido. Só que depois que ele é crucificado, e depois, quando ele ressuscita e retorna, a gente não encontra mais nos evangelhos o termo reino. Ele já passa a utilizar somente o termo evangelho, boa nova. Afinal, onde e o que é o reino dos céus? Vamos recapitular? Ainda temos um tempinho. Sabemos que o reino dos céus está próximo. Sabemos que temos que nascer de novo para acessar esse reino. Sabemos que ele também contém a boa nova e ele nos faz aproximar. Sabemos também que é um local de justiça, que é do agrado do Pai que esse reino se aproxime de nós. Quem o busca, encontra. E buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que não é tão fácil assim, que ele é uma porta estreita. Que se você plantar, ele vai frutificar, como a semente de mostarda, como semeador, como fermento. Que o reino de Deus, o reino dos céus, essa vida futura, esse local, ele está também dentro de nós. Ou seja, o reino do lado de lá é da forma como o nosso espírito determina. O reino também é de quem ama a Deus e ao próximo com toda a inteligência, com toda a alma, com toda a força. Então, esse reino ainda não é deste mundo, conforme disse Jesus. Enfim, ele é o plano espiritual, é a vida futura. É o local em que os Espíritos nos deixaram bem claro para onde vamos depois daqui, de onde viemos antes de virmos para cá. Então, por que Jesus não deixou isso bem claro? Para não termos a visão de vida futura apenas como um lugar circunscrito. Senão nós pensaríamos assim, bom, preciso fazer isso aqui rapidinho porque do outro lado... Não, eu vou ter paciência aqui porque do outro lado, calma. Não ter a vida aqui somente com a intenção de ter um lado de lá melhor. Ao contrário, tornar o lado de cá cada vez melhor, ser verdadeiro, humilde, corajoso,
amar a Deus, amar ao próximo, fazer com verdadeiro sentimento de construtividade, de fé, de esperança, de amor a Deus, de amor ao próximo, enfim, construir todos os alicerces de justiça, de amor, de verdade, de frutificação, para que o reino dos céus comece aqui e se concretize na vida futura, conforme os Espíritos bem nos deixaram. Bem, essas foram algumas referências, e eu gostaria de finalizar deixando para vocês uma imagem de o quanto Deus e Jesus e os Espíritos benfeitores nos fazem sentir que nós somos importantes. Eles nos veem de forma transparente, o nosso espírito, a nossa alma. Ele nos sonda. E vocês provavelmente devem conhecer essa poesia, que foi construída em 1987 em um grupo de jovens que eu fazia parte, e depois se tornou um hino que todos vocês devem conhecer, que diz assim, e nos traz a imagem de que Deus sabe exatamente que nível de reino nós temos aqui dentro. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sabes todos os meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, segues todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, ouves o que eu vou dizer. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. Muita paz. Os nossos